E aí, pessoal? Eu me chamo Juan e sejam todos bem-vindos à sua fonte de curiosidades do YouTube. Bem, eu resolvi trazer curiosidades que acredito que pouca gente sabe sobre a DC Comics, uma empresa focada em histórias de super-heróis. Espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Quanto ao surgimento da DC Comics, DC na verdade significa Detective Comics, que era uma linha de revistas voltadas para histórias de detetives da empresa National Allied Publishing, que é a empresa que acabou se tornando a marca atual, DC. A primeira revista da DC saiu no ano de 1935 e o seu criador foi Malcolm Ealer Nicholson. Beleza, as primeiras revistas eram sobre detetives, mas qual foi o primeiro super-herói a aparecer nas revistas? O primeiro super-herói, e provavelmente o mais conhecido da DC até hoje, foi Superman. Surgiu na revista Action Comics 1, em março do ano de 1938, e acabou dando início à chamada Era de Ouro dos quadrinhos, que durou até 1955. Logo em 1938, vendo o sucesso que a revista fez, a DC comprou os direitos vitalícios do personagem e pagou cerca de $130 aos criadores do super-herói, que foram Jerry Siegel e Joe Shuster. Na época era uma quantia até boa, mas um valor bem baixo, né, se comparado a todos os bilhões que a DC já lucrou com as histórias envolvendo o Super-Homem. Uma pergunta que muita gente se faz, inclusive eu, é como as pessoas não reconhecem que o Clark Kent é o super-herói Super-Homem, porque tanto nas histórias em quadrinhos quanto nos filmes, ele não usa nenhuma máscara nem nada para esconder o seu rosto. De início, a DC elaborou uma resposta interessante para justificar isso. Bom, eles diziam que isso era porque os óculos que Clark Kent usavam eram feitos com vidros vindos do seu planeta natal, Krypton. E esses óculos hipnotizavam aqueles que viam o repórter e não deixavam que visse o seu rosto verdadeiro. E com o passar do tempo, eles foram passando por uma resposta mais simples, dizendo que isso ocorre porque Clark Kent disfarça sua identidade mantendo uma postura corporal da de Superman e um penteado e também uma linguagem corporal diferente. Acredito que o vilão das histórias em quadrinhos da DC mais popular seja o Coringa. Na verdade, quando o Coringa surgiu em 1940, em uma história do Batman, ele devia ser originalmente apenas um herói de uma nota qualquer. Só que o vilão acabou fazendo tanto sucesso por causa do seu comportamento brutal e imprevisível, né? E por ser bem diferente dos demais, eles acabaram tomando a certa decisão de torná-lo um vilão regular das franquias do Batman. Sendo que hoje em dia ele já teve várias versões nos filmes do Batman, além de aparecer em vários desenhos também. Um super-herói que teve uma história de surgimento interessante é a Mulher Maravilha. Isso que ela foi criada em 1942 pelo psicólogo William Moulton Marston e apareceu na revista All Star Comics 8. Algo interessante é que William também foi o criador do famoso detector de mentiras, também é utilizado pelas polícias hoje ao redor do mundo para saber se a pessoa está dizendo a verdade ou não em um depoimento. E isso acabou inspiração para um dos principais adereços da Mulher Maravilha, que é o seu laço da verdade. Que quando ela utiliza esse laço em alguém, a pessoa é obrigada a dizer a verdade. Passou-se um tempo e por volta de 1955, a Segunda Guerra Mundial já tinha acabado há uma década. E além disso, também vieram regulações a respeito dos conteúdos que podiam ser publicados nas histórias em quadrinhos. Com isso, a DC Comics se viu na necessidade de reformular os super-heróis já existentes e também de criar novos super-heróis para atrair melhor o público. E foi nesse período que se iniciou a chamada Era de Prata dos quadrinhos, que se estendeu de 1956 a 1970. A primeira publicação dessa era foi a revista Showcase 4, que trouxe uma nova versão do herói Flash. Na Era de Prata também surgiu a primeira aparição do grupo de heróis mais popular da DC Comics, a Liga da Justiça, que apareceu pela primeira vez na HQ The Brave of the Bold 28, em 1960. Uma curiosidade que acredito que muitos têm é quando foi feita a primeira adaptação
para os cinemas uma história em quadrinhos da DC Comics. O engraçado é que essa adaptação, na verdade, não foi algo oficial. O primeiro herói da DC Comics a ter um filme foi o Batman. Foi um longa-metragem produzido em 1964 do diretor e fotógrafo Andy Harrow. Na verdade, ele não tinha nenhuma permissão da DC Comics para utilizar o personagem, mas mesmo assim acabou fazendo o filme. Bem, outro herói bastante popular e que acabou se envolvendo em uma polêmica foi o super-herói Shazam. Na verdade, o nome original do Shazam, quando ele surgiu em 1940, era Capitã Marvel. Só que a DC teve que alterar o seu nome por causa de uma disputa legal. Como vocês sabem, a Marvel é a maior concorrente. Acontece que em uma época DC Comics estava querendo lançar novas revistas do até então Capitão Marvel, e a empresa Marvel decidiu entrar com direitos autorais do herói criado por ela, que era o seu próprio Capitão Marvel, antes que a DC pudesse organizar, né, toda a documentação envolvida para ter a preferência no nome. Então, em 1972, a DC Comics teve que alterar o nome do herói para Shazam, que era o termo que ele já utilizava para invocar os seus poderes, mas acabou descartando o nome Capitão Marvel. Bem, algo interessante que eu também encontrei foi que teve uma época que a DC resolveu utilizar a opinião dos leitores para decidir o futuro de um de seus heróis. Isso ocorreu em 1988. A DC realizou uma televotação pedindo que os leitores votassem se Jason Todd, que era o Robin das revistas do Batman, deveria sobreviver ou não. Na época, o personagem era um adolescente com uma atitude malcriada e muito irritada. E por isso muitas pessoas não gostavam muito do Robin. E os fãs acabam. E por isso a maior parte dos fãs votaram em sim, tendo 5.343 votos sim contra 5.271 votos não. Por isso o personagem do Coringa acabou matando o personagem do Jason Todd na próxima revista. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar em Muhammad Ali. Ele foi um boxeador 3 vezes campeão mundial no século XX e é um dos pugilistas mais conhecidos da história até hoje em dia. O interessante é que na época em que Muhammad Ali ainda estava nos ringues, a DC resolveu fazer uma revista contando a história envolvendo o Superman e Muhammad Ali. Essa história foi publicada em 1978 e no seu enredo, Ali e seu super-homem acabaram decidindo lutar quando um vilão de uma raça alienígena acabou chegando à Terra e resolveu tirar um desafio ao melhor lutador da Terra. Então, Clark Kent e Ali estavam discutindo qual dos dois era o melhor lutador e eles resolveram duelar para ver quem ia enfrentar esse alienígena. Impressionante que Muhammad Ali derrotou o super-homem apesar de seus poderes, né? Na luta de Ali contra o alienígena, Ali também venceu. É uma história meio sem sentido, mas que acabou fazendo sucesso, né? Por envolver uma figura muito popular na época. Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre essa história maluca da DC. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado que ficou até aqui. Eu já vi vários filmes de super-herói, então foi interessante para mim fazer esse vídeo. Se você gostou, né, deixa o seu like e mande esse vídeo para os seus amigos que também têm interesse. É isso, vejo vocês na próxima e tchau!